Olá, hoje nós vamos dar continuidade ao texto que nós começamos no domingo, que está em Mateus, capítulo 4, verso 1. No domingo, nós perguntamos assim, que vozes que nós ouvimos quando estamos num deserto, né? O que você tem ouvido? O que você tem percebido? Como é que você, então, se deparando com um deserto, seja ele qual for, que voz você tem ouvido? E hoje eu gostaria de aumentar esta compreensão do texto, falando novamente o verso que diz o seguinte, Mateus capítulo 4, verso 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Embora o Senhor Jesus Cristo tenha sido levado ao deserto e ali ele foi tentado pelo diabo, algo que é primordial nesse texto é justamente o Espírito. O Espírito conduziu o Senhor Jesus Cristo. E naquele momento, então, em que ele se depara com as afrontas, com as acusações, com as pretensões do inimigo, o Senhor Jesus Cristo, ele vai falando da palavra de Deus e vai respondendo, dando conta de si e dando conta do grande objetivo que ele tinha aqui. E por esta razão, eu gostaria de te convidar a pensar sobre a pessoa do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós, como os discípulos de Jesus Cristo, precisamos compreender que se o Senhor Jesus Cristo, foi conduzido pelo Espírito, o que se espera dos seus discípulos? Senão que eles sejam também conduzidos pelo Espírito. Mas para que a gente não só veja isso em Jesus, mas compreenda a importância da pessoa do Espírito Santo nas nossas vidas, nós precisamos ler o que Jesus Cristo fala a respeito do Espírito Santo. O que ele nos mostra em sua palavra que nós devemos considerar e desejar. Porque desejar a pessoa do Espírito Santo é algo que você deve estar clamando, pedindo, desejando diante de Deus. Então, como você vai desejar algo do qual você não conhece direito? Como é que você vai querer o Espírito Santo se você nem sabe exatamente o que esta pessoa faz nas nossas vidas? Então, eu gostaria que você abrisse também a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14, quando então o Senhor Jesus Cristo vai nos dar algumas ideias, vai me dar uma boa ideia sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E ele começa no capítulo 14, verso 15, dizendo o seguinte: se vocês me amam, ou seja, se vocês são meus discípulos, se vocês me amam mesmo, obedecerão os meus mandamentos. E eu vou pedir ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Então, a primeira informação é que o Espírito Santo vem da parte do Senhor, é algo que Ele pede para o Pai. A outra informação extremamente importante é que o Espírito Santo é chamado de conselheiro e que Ele estará conosco para sempre. E Ele fala mais. Ele diz que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Então, é importante nós entendermos que nós, como discípulos de Jesus Cristo, teremos um conselheiro, se a gente quiser. Esse conselheiro, ele vai estar sempre conosco, se a gente quiser. E ele é o Espírito da verdade. Então, não há ali forma, maneira, qualquer coisa que faça com que o Espírito então minta. Então o Espírito vai nos ajudar a manter-se firmes, reais, verdadeiros, honestos, sinceros, dentro dos propósitos do Senhor. Então desejar o Espírito Santo é desejar companhia, é desejar conselhos e é desejar sobretudo a verdade. E ele continua falando, o mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive em vocês e estará em vocês. Então, a grande diferença dos discípulos de Jesus e outros discípulos qualquer
é exatamente a pessoa do Senhor Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo. Ou seja, o que diferencia, né, a nossa vida com a vida de outras pessoas? Seria o bom caráter? Olha, tem gente que tem um caráter muito melhor, mas o que nos diferencia de fato é a pessoa do Espírito Santo, ou seja, os outros discípulos não têm o Espírito Santo, mas quem é seguidor de Jesus Cristo já recebeu o Espírito. E ele diz o seguinte, que nós o conhecemos porque ele vive em nós. Esta é a grande diferença dos discípulos de Jesus Cristo. Então nós devemos desejar a presença dele, nós devemos pedir a presença dele sempre. Outra informação extremamente importante está no capítulo 15, no verso 26, quando ele diz, quando vier o conselheiro, e no caso ele já veio, não é? E novamente ele afirma que ele é um conselheiro, né? Então, você sabe tudo sobre a vida? Você está precisando de conselhos? Olha, eu sugiro que você peça para o Espírito Santo do Senhor, que você clame pela presença dele, que você clame para que então você possa ouvir a voz dele, para que você possa compreendê-lo, para que você possa entendê-lo. Então ele diz, quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito, e vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Então o Espírito Santo, habitando em nós, vai testemunhar do próprio Cristo. É ele que nos ajuda a falar do Senhor, é ele que nos ajuda a lembrar da palavra do Senhor, é ele que nos ajuda a pensar no Senhor Jesus Cristo e aí então viver essa vida segundo os propósitos do próprio Senhor Jesus Cristo. Então isso é o que nos diferencia. E aí então você deve estar pensando o seguinte, o que eu faço então com essa informação? Olha, comece orando, comece pedindo que o Senhor, através do seu Santo Espírito, te conduza, te dirija, te mostre, te ensine e te revele a verdade. A verdade principalmente sobre você. Olha, às vezes a gente quer saber a verdade sobre os outros. Isso pode ser importante, mas nada é mais precioso do que a verdade sobre nós mesmos, sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos sentimentos, porque é isso que vai fazer com que a gente tome uma atitude adequada. É isso que vai fazer com que nós tomemos uma atitude que agrade ao Senhor, que celebre ao Senhor, nos conhecendo, sendo transparentes. E é isto que o Espírito Santo pode fazer na minha vida e pode fazer na sua. Então, qual é a minha sugestão essa noite? Se você sabe da pessoa do Senhor Jesus e sabe do amor dele sobre a sua vida, você precisa pensar e desejar a pessoa do Espírito Santo na sua vida. Você deve clamar ao Senhor, você deve pedir para que você ouça a voz do Espírito, porque ele vai te conduzir pelos melhores caminhos. Esta é a marca de todo discípulo, ou seja, ter o Espírito Santo do Senhor. O mundo não o conhece, mas nós o conhecemos. E eu gostaria de encerrar esta palavra dizendo o seguinte, que em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14 e 16, vai dizer o seguinte, o homem que não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. O homem espiritual discerne todas as coisas, mas ele mesmo por ninguém é discernido. Pois, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. E a mente de Cristo só é possível através da pessoa do Senhor Jesus,
que nos mostra, que nos enviou o Espírito Santo. Amém?